Coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu quero orar por você. Bota a sua mão na sua cabeça. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus comece a abrir os céus sobre a sua cabeça agora. Creia. Bota a mão na cabeça, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos aqui, ó Pai. Ó Deus, assim como cantamos, expressando a nossa fé, nós queremos agora, com a mão na nossa cabeça, nós queremos agora tomar posse de céus abertos sobre as nossas vidas. E eu declaro em nome de Jesus, céus abertos sobre o teu povo agora, meu Deus. Céus abertos para a manifestação de milagres, sinais, prodígios e maravilhas sobre o teu povo, meu Deus. Céus abertos sobre cada família aqui representada, meu Deus. Para que haja milagres nas famílias, cura, salvação nas famílias, restauração, reconciliação em cada família aqui representada, meu Deus. Eu oro por céus abertos na vida espiritual dos teus filhos. Céus abertos para receber o sobrenatural, os milagres, a unção, ó Deus, que sobre cada cabeça agora seja derramada a tua unção. Unção de avivamento espiritual, para que ninguém saia daqui hoje sem ter sido tocado pelo teu poder santo. Sobre cada mão agora, Deus, coloca a tua mão. Céus abertos sobre as finanças do teu povo. Ó Deus, abre os céus agora na vida financeira dos teus filhos. E aqueles que estão esperando um milagre e que estão crendo que esse milagre se manifeste para a glória do Senhor. Ó Deus, abre os céus agora nas finanças do teu povo. Na vida financeira, prosperidade, resgate de dívidas, milagres, para que o teu povo possa testemunhar e dizer: foi um milagre o que aconteceu na minha vida financeira, e foi o Senhor quem fez. Céus abertos agora para cura. Se tem alguém enfermo aqui, essa mão sobre a cabeça agora receberá poder de cura da parte do Senhor. Receba, receba cura divina sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Só quem crê vai dar um aplauso ao Senhor agora. Aleluia! Glória a Deus! Você pode sentar, meu querido. Eu creio que Deus fez um milagre aqui hoje na sua vida. Eu creio que quando você colocou a mão sobre a sua cabeça, veio unção de Deus. Eu creio nos milagres de Deus. E eu sei que Ele derramou unção de cura. E veio um milagre hoje sobre a sua vida. Quem crê de verdade aí, dá um aplauso a Ele, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Esse capítulo é muito especial no Evangelho de Lucas. É a seção chamada de Achados e Perdidos. E é só o Evangelho de Lucas que vai trazer essa parábola. Nós temos aí 3 parábolas em Lucas, no capítulo 15. Eu quero falar
da parábola da dracma perdida, Lucas 15, verso 8 até o verso 10. O texto diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Vamos falar sobre a parábola da dracma perdida e a sua mensagem para os nossos dias. Qual é a mensagem ou as mensagens, ensinamentos, ou que podemos extrair hoje, dado o dinamismo da palavra de Deus, né? Então hoje, qual é a revelação que nós recebemos de Deus nessa palavra, a parábola da dracma perdida? Qual é a mensagem que Deus tem para nós? Qual é a mensagem que Deus tem para você hoje, à luz desse texto? É uma parábola, é uma história muito conhecida. O grande desafio do pregador da palavra, daquele ministrador da palavra hoje, é fazer com que esses textos bíblicos, principalmente e especialmente os textos mais conhecidos da Bíblia, eles possam trazer ensinamentos práticos para os nossos dias. Então, uma palavra que foi liberada aos primeiros ouvintes há cerca de 2000 anos, mais um pouco até. Então o desafio é esse, é fazer com que essa palavra ela ganhe importância, relevância e aplicação prática para as nossas vidas hoje. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva. Então, se ela é viva, ela se mexe, ela se movimenta, ela caminha, ela nos acompanha, ela atravessa os anos, os séculos, os milênios até, e ela ganha importância hoje. Ela está viva, ela está falando com a gente. E a Bíblia, ela é esse livro de uma riqueza impressionante. Nós não podemos pegar essa palavra e engessá-la no passado e achar que a gente está pregando a Bíblia. Então, não é assim que funciona. A gente precisa ir lá há 2000 anos, ficar junto, ao lado dos primeiros ouvintes. Aí a gente ouve a parábola, aí a gente entende o significado dela, aí a gente viaja 2000 anos para cá, aí a gente atualiza essa linguagem, aí a gente que captou a mensagem dessa palavra, aí a gente traz hoje para os nossos dias e aplica na nossa vida diária. É esse o grande mistério da pregação da palavra. Então a palavra, quanto mais bíblica, ela será muito mais prática para a gente aplicar, para a gente viver hoje. Você vai sair daqui hoje com ensinamentos práticos para usar no seu dia a dia. Você vai usar esse ensinamento quando sair daqui. Quem sabe até hoje, já nos seus contatos, você já começa a usar. E o Espírito Santo de Deus vai te capacitando para isso. Então, o pregador, o ministrador da palavra, ele precisa ser usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer toda essa viagem, não se perder ao longo dessa viagem e ser fiel à mensagem e trazer para cada um dos ouvintes. E da mesma forma, os ouvintes precisam da unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, para entender
a palavra e dizer: está falando comigo? Porque se você não abrir o seu entendimento e não abrir o seu coração para isso, você não vai entender nada. Você vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir e vai continuar do mesmo jeito. Porque você não se abriu à unção de Deus. Não buscou a unção de Deus para receber essa palavra. Então, a responsabilidade do pregador é se deixar usar pelo Espírito Santo de Deus para ministrar a palavra. A responsabilidade do ouvinte é prestar bastante atenção e abrir o seu coração para vir o entendimento da revelação da palavra sobre a sua vida. Você entendeu? Então esse é o nosso desafio. As parábolas, elas foram usadas e usadas com muita frequência, principalmente por Jesus. Isso era uma prática dos rabinos. Então, se tinha um ensinamento para transmitir, complicou o negócio, vou contar uma história. Aí vinha uma parábola. Vocês entenderam? Então, a parábola não era para complicar. A parábola era para simplificar ao máximo. Então, quando um pai ou a mãe vai ensinando a criança um princípio e é difícil de explicar, aí o pai diz assim: deixa eu contar uma história aqui. Aí vem as historinhas, as fábulas, que tem um propósito de ensinar. Então tem tantas e tantas fábulas e historinhas que a gente vai ouvindo e a gente vai aprendendo. É naquela simplicidade daquela fábula que a criança vai aprendendo. É na simplicidade das parábolas que Jesus vai ensinando dia após dia aos seus ouvintes, os primeiros ouvintes, e até hoje em nossos dias. Então parábola é para ser coisa muito simples. E a pregação do Evangelho, obrigatoriamente, ela tem que ser uma pregação, uma palavra mais simples possível. Então, eu lembro da época do seminário, quando eu estava fazendo mestrado em homilética, e a gente ouvia as histórias sobre pregação, sobre homilia, e aí tem a história do seminarista que pregou na igreja, e as pessoas, quando ouviram, foram à porta e cumprimentando e dizendo assim, e uma irmã disse assim para ele: olha, a sua palavra foi muito bonita, olha, eu gostei demais, eu não entendi nada, mas eu sei que foi muito boa. Não resolveu nada, né? Então você tem que sair dizendo: eu entendi, foi tudo. Pode até não ter se agradado, porque isso aí é uma outra questão. Porque o pregador não tem que se preocupar em agradar o povo. Ele tem que agradar a Deus. Aquilo que Deus mandou ele falar, ele vai ter que falar, e aí, paciência. É como o líder de célula, o discipulador, que às vezes precisa dizer algumas coisas para o líder ou para o discípulo, e o discípulo não vai gostar, mas ele vai ter que falar. Aí ele procura a melhor maneira possível de falar as coisas, para que o discípulo possa ouvir, possa entender. Agora, se ele vai mesmo aceitar ou não, aí é outra história. Vocês entenderam? Então, quando Jesus reuniu as pessoas ali, Lucas capítulo 15, o Lucas foi um historiador e ele fez uma pesquisa apuradíssima de tudo o que aconteceu com Jesus. Ele pega essas parábolas e junta as três, porque as três têm a ver com alguém que se perdeu e foi achado e veio alegria no coração do Pai. A dracma é essa coisa importantíssima que foi perdida por essa mulher, na historinha que Jesus contou, e ela encontrou essa dracma que havia sido perdida, e uma vez encontrando, ficou muito feliz, reuniu os vizinhos, reuniu as amigas, fez a maior festa, porque tinha encontrado a tal dracma que se havia perdido. Aí se você interpreta essa dracma, que era uma moeda de valor quase que insignificante naquela época, nos dias de Jesus, você vai dizer assim: mas não é possível. A mulher perdeu uma dracma que não valia quase nada e faz uma festa por causa de uma moedinha. O que tem de importante nessa moeda? Então é como se ela tivesse recuperado 10 centavos e gastou R$1.000 para fazer uma festa porque achou 10 centavos. Então a gente precisa ampliar o entendimento dessa parábola. A dracma, essa dracma perdida, então tinha 10 dracmas, diz o texto, perdeu uma, ficou com 9. Essa dracma, ela fazia parte de um colar de compromisso dado pelo noivo
para a noiva se preparar para o casamento. Aí ela ganha importância, porque na tradição, naqueles dias, o noivo dava o colar com 10 moedinhas coladas nele, e a mulher, a noiva, a prometida para o casamento, recebia aquilo como um sinal de uma aliança firmada entre as famílias. Então aquela aliança precisava ser mantida e aquela jovem precisava andar com o seu colar inteiro. Seria algo assim muito relapso por parte da noiva não guardar bem o colar da sua aliança. Então ela precisava guardar. E se ela perdeu alguma daquelas moedas e ela não a encontrasse logo, ela não poderia nem deveria se apresentar publicamente sem o seu colar ou faltando uma peça. Por isso que à noite ela acende a candeia, varre tudo, luta para encontrar aquela moedinha. E quando ela encontra, ela vibra de alegria. Encontrei! Olha o desespero se ela não tivesse encontrado aquela moeda. Agora, a parábola passa a fazer muito mais sentido para a gente entender o que é que Jesus estava ensinando ali naquela parábola. O texto nos remete com muita facilidade a uma questão da família, porque a parábola da dracma perdida fala de uma família, de uma noiva prometida para casamento. A moeda é perdida dentro de uma casa, então é fácil a gente alegorizar o texto e falar de família. Uma dracma foi perdida dentro de casa. Nós estamos falando então de uma família. A parábola da dracma perdida traz uma mensagem para a família hoje. Diga amém. Então vamos falar sobre a família. O contexto da casa sugere que essa parábola está direcionada à família. A dracma se perdeu dentro de casa. Ora, o que é que nós temos perdido dentro das nossas casas? De importante. O que é que hoje, em nossos dias, nós temos perdido dentro das nossas famílias? Que foi o que é muito importante. A família tem perdido princípios. Qual era o princípio da parábola? Para casar, fazia uma aliança com antecedência. Dava-se um sinal desta aliança para que a jovem carregasse isso. A gente vai ver o texto até de José e Maria. Maria não tinha casado ainda com José. Estão lembrados do texto? Mas o texto diz que ela estava prometida. E aí, toda a história de Maria, você já conhece, a obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus na vida dela. E ela dizendo, mas como é que pode? Que eu não me casei ainda. Então é o Espírito Santo que vai fazer esta obra. E aí vem os mistérios. Aquela jovem estava prometida. Era o princípio que regia os relacionamentos familiares naquela época. E em nossos dias, quais são os princípios dentro da família? Eu vou dizer para vocês, nenhum. Todos foram quebrados. Todos foram quebrados. Desde o modelo familiar, que hoje, perante a lei, tudo virou família. E aí vem também casamentos, e o casamento agora, tudo virou casamento. Tudo virou casamento. A gente sabe que não é casamento, mas estão empurrando de goela abaixo para todos nós, para que a gente acredite que aquilo é casamento. Um homem com um homem não é casamento, gente. Não é. Deus nunca disse que isso era uma família. Nunca. São princípios quebrados, perdidos dentro das casas. E cada vez que se quebra um princípio divino, vem junto as consequências da quebra desses princípios. E a gente precisa entender, ainda que insistam que isso é família, não é. A família hoje tem perdido princípios. E a gente precisa ir atrás desses princípios. Vai ser fácil? Não. Hoje, casamento mudou muito.
Quais são os princípios da palavra de Deus para um relacionamento de um jovem? Então hoje, o casamento vem depois do sexo. O casamento hoje, de forma geral, vem depois de morar junto. E quando decide casar, são princípios que quebraram. E a gente precisa ensinar as pessoas, não é assim, e vamos corrigir. Foram perdidos esses princípios. Aí você pode dizer, mas eu acho que eu não concordo. Não importa o que você acha. O que importa é o que Deus determinou na sua palavra. Não tem jeito, você pode achar à vontade. A justiça, a lei dos homens pode mudar à vontade, mas a Bíblia vai continuar a mesma para todo sempre. Os princípios vão permanecer os mesmos e o homem tem que voltar aos princípios para ser feliz, porque senão é problema. Problema em cima de problema. Tem que ser trabalhado essas questões. E a igreja precisa resolver esses princípios também. Com muito amor, com muita paciência. E aí também, considerando o dia a dia do que está acontecendo e tem acontecido, a gente precisa resolver essas questões. Foram perdidos princípios. E esses princípios precisam ser rapidamente restaurados, reencontrados. Vai dar trabalho, vai ter que acender a luz, vai ter que varrer a casa e vai ter que procurar diligentemente até encontrar. Quero declarar aqui para você, meu querido, que esses princípios serão restaurados na sua casa, serão restaurados na sua família, serão restaurados nos seus relacionamentos e você vai experimentar as bênçãos do Senhor. Quem crê, dá um amém aí, dá um aplauso a Jesus. Essa dracma que foi perdida poderia ser um filho que se perdeu dentro de casa. Um filho que se perdeu dentro da família. Importantíssimo. Um filho. Ainda que tenha 9. Tinha 10, perdeu um, tem 9. Vai perguntar para uma mãe. Ah, a senhora já tem 12 filhos, perdeu 2. Tem 10 ainda, tá bom. Pergunta para uma mãe se é assim. Porque não é. Isso me faz lembrar, quando a gente começou uma creche lá em Maceió, em Alagoas, os discípulos evangelizando lá, aí chegaram na rua, tinha uma mulher, uma senhora, o carro parado na pista, nem tem estacionamento mesmo, na calçada quase, e a mãe estava arrastando o menininho, e o menininho chorando, e a mãe arrastando o menino. E aí passou esses 2 discípulos que estavam evangelizando naquela descida ali, que era uma favela, e perguntou para a mãe, por que esse menino está chorando? Não, eu estou levando ele ali. E aí eles olharam, o carro aberto, a mulher pegou a criança, botou dentro do carro e foi embora. E os 2 jovens ficaram olhando, e a mãe voltou, né? Ele perguntou, por que ele estava chorando? Não, porque aquela família adotou, eles me deram, acho que era R$100, R$500 pelo menino. Aí eles disseram, o quê? Olha, é melhor, eu não tenho como cuidar, e eu tenho uns 7 em casa. É uma mãe muito desnaturada, né? Deus não sabe nem o que vão fazer. E eles perguntaram, e vão fazer o que com ele? Sei lá. Olha só, é muito irresponsável. Foi nesse testemunho que a gente se mobilizou aqui, nós começamos uma creche. Não sei se vocês estão lembrados. E eu fiz uma viagem naquela época nos Estados Unidos e um irmão deu uma oferta para começar a creche. E a gente começou aquela creche com uma oferta que veio de lá e a igreja aqui manteve por anos aquele trabalho. Porque eu disse, não vamos fazer mais isso com outras crianças que a gente está vendo. E começamos a trazer os meninos para serem alimentados na creche. Então são princípios que foram quebrados. O filho foi perdido dentro de casa. E o pai e a mãe não vai atrás. A dracma é de grande valor, de grande importância, mas não suplanta o valor de um filho. Então, a família hoje está perdendo filhos dentro de casa. O filho se perde,
nas drogas, e muitas vezes os pais desistem deles. E não é para desistir, é para procurar diligentemente até encontrar. Os filhos se perdem nas más companhias e os pais não estão nem aí. Os filhos se perdem num péssimo testemunho e conduz a sua vida do jeito que quer e bem entende, e os pais dizem, deixa para lá. Não, não é para deixar para lá, porque ele é importante, e isso precisa ser restaurado. O filho está dentro de casa, se perde dentro de casa, e a gente precisa, como pai, trazê-lo de volta. Mas ele está dentro de casa, ele já tem 18 anos, e daí? Ele já tem 20, e qual é o problema? Já tem 30, e daí? Deixou de ser filho? Não. O pai e a mãe vai continuar se preocupando. Eu lembro do testemunho de um pastor dizendo que a mãe preocupada com o filho e disse para o pastor, olha, ele vai participar aí do culto, mas o senhor traga ele de volta, que eu só vou dormir quando ele chegar. E assim o pastor fez, trouxe o filho de volta, e quando chegou, era um culto especial, tinha demorado muito, e quase meia-noite está lá a mãe esperando pelo filho. E aí ele foi e disse, está aqui seu filho. Aí a mãe disse, muito bem, eu valorizo meu filho, cuido dele. O filho tem 78 anos e a mãe tinha quase 100. Mas é o filho. Por que é que vocês estão rindo? É o filho. Então não pode abrir mão, tem que ir atrás, tem que cuidar, tem que lutar por ele. Então a palavra que Deus está liberando hoje no seu coração é, cuide dos seus filhos. Eles são a herança do Senhor. É de Deus e Ele vai cobrar. Cuide, eduque, dê amor, compaixão, paciência, misericórdia, mas traga-os para dentro de casa, porque eles devem estar vivendo em plena comunhão na casa de Deus, a casa do Pai. Quem crê assim, dá um aplauso a Ele aí. A dracma que se perdeu dentro de casa pode ser o casamento. A dracma que se perdeu dentro de casa pode ser o esposo, pode ser a esposa. E aí tem esposa já dizendo, o meu casamento já acabou. A gente vive em casa, mas já não somos mais um casal. E muitos desistiram do casamento. Perderam o casamento, perderam o esposo dentro de casa, perderam a esposa dentro de casa. E isso precisa ser restaurado. Essa palavra hoje é para o seu casamento. Eu já ouvi, não só foi uma vez nem 10, o susto e a surpresa do casal quando diz, meu marido está me traindo. A esposa diz isso, ou o esposo, né? Mas como é que pode? Essa traição não começou hoje. Não foi no dia que você descobriu. Quando você descobriu que tinha perdido o marido, é porque já fazia tempo que você perdeu e não percebeu. Porque perdeu dentro de casa. É como se você perdesse algum anel, alguma coisa aí que você já não usava muito e diz assim, está dentro da gaveta. Aí quando eu quiser usar, eu procuro ele lá e acho. Tem muita gente que não tem valorizado o seu casamento. Tem muitas esposas que não valorizam o seu esposo. E está perdendo o casamento dentro de casa. Assim como maridos que não têm valorizado as suas esposas. Estão perdendo o seu casamento dentro de casa. Aí o marido começa a tratar a mulher mal. Nos coices. Aí num belo dia que a mulher diz, estou fora e não volto mais. Aí vamos, não, que não pode. Não pode como? O casamento já acabou há muito tempo. Já se perdeu o amor, o respeito há muito tempo. E estava ali, ó, vivendo os dois juntos. E chegou a esse ponto. E o marido só vai perceber quando perde. Mas é sempre assim. A gente só valoriza quando perde. Aí vai dar valor, aí vai. É aquela história do filho, que nunca honra o pai ou a mãe. E num belo dia ele recebe a notícia, seu pai morreu.
Sua mãe morreu. Quando eu vou celebrar a cerimônia fúnebre, eu observo nos funerais, aqueles que mais choram, que mais se rasgam todo, é cheio de sentimento de culpa, porque não fez o que deveria ter feito quando estava vivo. Só falta querer pular dentro do caixão. Não fez o que deveria ter feito em vida. Então essa mensagem é de Deus para o seu casamento hoje, para a sua família, para você mudar, meu querido. Valorizar. Você que tem esposa, a Bíblia diz que quem acha uma esposa achou uma preciosidade, algo de grande valor, e precisa dar mesmo o devido valor. Você, esposa, valorize o varão que tem do seu lado aí, que Deus te deu. Ele pode ser feio, mas é teu marido. É isso mesmo. Cuida dele. Cuida, dá um jeito nele. Ah, mas pastor, ele dá um trabalho. É assim mesmo. Aí dá trabalho o bichinho, mas ele é feio. É assim mesmo. Cuida dele, vai que ele fica bonito um dia. Então, se perdeu o casamento. E o que a gente tem que fazer para resolver isso? A parábola diz assim, olha, se você perdeu a sua dracma, quer seja o seu filho, o seu marido, sei lá o que for, a sua família, o seu casamento, seu relacionamento, você precisa acender a luz. Não é isso que a parábola diz? Aí a mulher fez o quê? Acendeu a luz, depois ele diz, varreu a casa e procurou diligentemente. Acendeu a luz para ver, para enxergar. Já viu aquela história que diz assim, tem pai que é cego, né? Pois é, tem pai que é cego, tem marido que é cego, que não está vendo o que está acontecendo na sua casa, que não está sabendo o que está acontecendo com o seu filho, aí de repente toma um susto. Tá nas drogas há não sei quantos anos. E só agora que o pai ou a mãe descobriu. Mas que é isso? Você nunca notou que ele já tinha trocado a noite pelo dia há muito tempo? É o principal sinal. Não dorme de noite, porque está nas drogas, ou usando droga, e quer dormir durante o dia. A droga está batendo a porta de quase todas as famílias, uma praga. Aí o crentão acha que não acontece nunca com ele. Por que não acontece com você, meu irmão? Se você nem está vigiando, nem cuidando do seu bem mais precioso. Acenda a luz, meu irmão. Acenda a luz para ver o seu casamento. Acenda a luz para ver a sua situação na família. Acenda a luz para ver como é que está. Então a parábola diz, acenda a luz. Acenda a luz para quê? Para ver, para enxergar. A luz aí é a candeia que representa, simboliza o Espírito Santo de Deus que nos faz ver, enxergar tanta coisa que a gente não consegue enxergar. Aí depois o texto diz, varra a casa. Você sabe o que significa varrer a casa? Limpa a tua casa, meu irmão. Limpe a sua casa. Limpar a casa. Isso quer dizer, tira todo o lixo. Tira toda tranqueira aí que está contaminando a sua casa. Está contaminando a sua família. Então tem alguma coisa que aconteceu e você não vê, tem contaminação na sua casa e você não percebeu. Quando você acende a luz, você começa a descobrir. Ah, por que meu filho está assim? Porque você vacilou, porque você não vigiou, porque você não cuidou, porque você não conversou antes, porque você não fez amizade, não conquistou o coração, porque você não estava junto. Porque você sempre acreditou nas mentiras do filho e da filha, ou sei lá de quem mais. No casamento, do mesmo jeito. Aí tem as contaminações, as quebras de princípio, o comportamento do pai, da mãe dentro de casa. É o testemunho, é a semente que ele planta dentro de casa. É as porcarias, os lixos, as músicas que ele traz para dentro de casa. E está contaminando e ele não vê. Varre a casa, meu irmão. Aí muitos acham que varrer casa é função da mulher. E não é, do homem também. Varre a casa, meu irmão. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, vigia. Abre o olho. Acenda a luz.
Varra a casa, meu irmão. Você entendeu isso? Então varre a casa. E o texto ainda diz: procura diligentemente. Procura diligentemente até encontrar. Agora, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: procure, lute diligentemente até você encontrar. Porque quem mandou você perder? Procure até encontrar. Se vire, mas traga o seu filho de volta. Se vire, meu irmão, mas restaure o seu casamento. Dá o teu jeito, meu irmão, mas recupere a sua família. Ah, mas não dá mais. Dá sim. Você não tem autorização para desistir da sua casa. Você não tem autorização de Deus para desistir do seu casamento. Entendeu isso, meu querido? Pode perguntar para Deus, Ele vai dizer para você: não te autorizo. Não autorizo você a desistir do seu filho. Não autorizo você a desistir da sua casa. Não autorizo você a desistir do seu casamento. Não autorizo você a desistir do seu esposo. Não autorizo você a desistir da sua família, meu irmão. Porque não se desiste de família. Você entendeu? Mas deixa eu adiantar aqui. E deixa eu falar sobre esta mensagem para a igreja. Sim, porque a dracma foi perdida dentro de casa. E nesta parábola, o dono da casa é Deus. A igreja, ela é conhecida como casa de Deus. É Deus quem comanda a sua igreja. E tem dracmas perdidas dentro da sua própria igreja. Uma mensagem para a igreja. Casa aqui pode falar de igreja. A casa do Pai. A dracma pode representar o pecador perdido. Ele se perdeu dentro da própria igreja. E precisa ser encontrado. Tem muita gente que se perdeu dentro da igreja. Sabia disso? E como é que isso acontece? Pelo péssimo testemunho de muitos discípulos. Ele foi encontrado lá no mundão. Foi trazido para dentro da casa de Deus. Ele entrou na casa de Deus e se escandalizou com o exemplo, o testemunho do que ele viu na vida de discípulos, até de líderes e quem sabe pastores, e por aí vai. E ele se escandalizou e ele se perdeu dentro da igreja. Você já ouviu falar de algum caso? Não precisa levantar a mão. Já sei que ouviu. E a gente precisa mudar isso. Não é verdade? A gente precisa ter muito cuidado com essas questões. Muito cuidado com o nosso testemunho. Aí de novo eu vou dizer, vigie, irmão. Porque o seu testemunho pode desviar um destes pequeninos. E Jesus chegou a dizer, olha, aquele que escandalizar um dos meus pequeninos, é melhor que ele nem tivesse nascido. Pega uma corda, amarra no pescoço com a pedra e se joga lá na profundeza. Porque Jesus não quer que ninguém que entre na casa dele se perca pelo testemunho ruim, péssimo, de que muitos crentes têm dado em nossos dias. E a gente precisa ter cuidado com isso. A igreja em células no modelo dos 12, ela arrisca muito nessa área. Sabe por quê? Porque a gente tem pressa em cumprir a grande comissão que Jesus nos entregou. Aí a gente vai levantar líderes dentro da igreja. Esses líderes são responsáveis pelas células. E eles precisam ter um testemunho como crente. Um testemunho digno do seu chamado. Se você é líder de célula, meu irmão, o negócio é pesado para o seu lado. Porque aquele a quem muito deu, muito lhe será cobrado. E não adianta você fugir. Então eu vou deixar minha célula. Porque não é para isso. Ou então você dizer, não, então eu nem quero ser. Não dá para fugir mais. Porque Deus já te chamou, já te escolheu e você está fugindo até hoje e tem que assumir a sua responsabilidade. Então, tem gente se perdendo dentro da igreja por causa dos líderes.
E os líderes precisam trazê-los de volta. Dê o seu jeito. A igreja em células, no modelo dos 12, se arrisca muito, porque forma muitos líderes rapidamente. E a gente forma rapidamente, em cima do testemunho que ele deu, e pelo desejo de ver a obra avançar, a gente vai e unge e coloca ele como líder. Se ele não estiver correspondendo, se ele não estiver firme, o negócio está feio. Isso é prejudicial para o reino de Deus, é altamente prejudicial para a própria igreja e o testemunho da igreja, porque as pessoas vão olhar e vão falar mesmo, e vai trazer escândalo dentro da igreja. E você precisa ter cuidado com isso, meu irmão. Muito cuidado, porque Satanás, ele luta para derrubar um líder. Discípulo ele derruba, se demole, mas o alvo dele maior é a liderança. Ele quer tirar você da sua liderança, arrancar você da sua célula, e se ele conseguir fazer isso por um escândalo, melhor ainda para o diabo. Se ele só te fizer desistir pela preguiça, ele ganhou. Se ele fizer você desistir da sua liderança por preguiça, por moleza, ou por doença da alma, só você que afundou. Mas se ele fizer você desistir por um escândalo, aí ele leva uma vantagem maior do que a que já levou quando derrubou você, meu irmão. Então você precisa ficar esperto para não se perder dentro da própria casa de Deus. Aí a gente está falando de uma dracma perdida. A igreja tem perdido, muitas vezes, a luz e não anda com o seu candeeiro aceso. A candeia está apagada. E quando é que isso acontece, meu irmão? Eu estive pregando numa igreja, e eu sei que isso fica tudo gravado, está no YouTube, a gente não pode estar falando muito. Mas não foi dessa vez, não. Foi uma outra ocasião. E eu fui ministrar numa igreja, e eu olhei assim, e disse, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Que diferença da nossa igreja, o MIBA lá. A nossa igreja tem unção de Deus aqui. E é muita unção. Se eu der uns 4 gritos aqui, uns 4 pulos, não fica ninguém em pé mais. É ou não é verdade? Pega fogo. O que mais a gente quer é unção. E a gente tem unção de Deus. Mas tem igreja que você pode gritar, pular, fazer o que você quiser, e o povo está lá, parado. E é difícil. Tem muita igreja que perdeu a unção de igreja. E é aquela reunião solene, com horário pré-estabelecido, não pode passar daquele tempo, e eles têm as suas explicações e justificativas. É só aquele horário, porque o prédio, o espaço é alugado, e já vem outra igreja. Eu fui pregar numa igreja, não foi dessa vez de novo, e o negócio começou a pegar fogo, e daqui a pouco já estava chegando na outra igreja que aluga no mesmo espaço. E o pastor, coitado, já estava doido para ver se eu terminava o negócio. Ele não sabia se mandava eu continuar porque estava muito bom, ou se mandava parar porque já estava chegando gente da outra igreja para participar do culto. Então é difícil. Que diferença a nossa igreja. Dá um aplauso a Jesus aí por isso. É muito bom aqui. Eu estive numa igreja, já contei isso uma vez, eu e Eunice. E aí o pastor pediu para a gente falar. E como de costume, primeiro eu passo a palavra para a esposa, né? E eu acho que ele nem está acostumado que mulher falasse. E Eunice pegou a palavra e o irmãozinho do som tinha regulado para o outro irmão que tinha acabado de falar. E o irmão falava muito baixo, e aquela tranquilidade na igreja. E o povo já estava cochilando. Quando a Eunice pegou a palavra, ela deu um grito no microfone: graça e paz, igreja do avivamento! Meu Deus do céu. O irmão que estava já dormindo na cadeira deu um pulo. O menino correu lá de trás. Vai! Corre junto os meninos. Foi um susto. Pegou o microfone alto. Ela lembra aí, não lembra disso?
Ela vai dizer, vai dar testemunho com o meu nome aí, deixa eu quieto aí. Então a igreja precisa ter a sua candeia sempre acesa. E como é que mantém a candeia acesa? Quem é lá do Nordeste, do interior aí, que usava o lampião? Quem que sabe o que é lampião? Levanta a mão assim. Isso tem gente demais que sabe o que é lampião. Não é da minha época, eu não sei, mas... mas eu sei que precisa botar um querosene dentro dele. Não é assim, Domiciano? Se faltar o querosene, o que acontece? Acabou, fica todo mundo no escuro. A igreja precisa da unção de Deus. É a unção de Deus que vai manter a igreja viva, acesa. É a unção de Deus que nós precisamos para corrigir, para consertar tudo e todas as coisas na vida da igreja. É a unção de Deus que vai trazer libertação. A Bíblia diz que é a unção que liberta, ela quebra todo jugo. Se a igreja está vivendo em pecado, é a unção de Deus que quebra o pecado e traz o perdão e traz a restauração. Se a igreja está presa a demônios, é a unção de Deus que vai libertar a igreja. Eu quero te dizer, meu irmão, tem unção de Deus aqui nesse lugar. E esta unção vai trazer libertação. Aleluia! A igreja do Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, o Espírito revela, é Jesus falando à igreja, se a igreja não voltasse ao primeiro amor e não se arrependesse, eu vou tirar o seu candeeiro, vai tirar a sua luz. Então, meus queridos, nós precisamos desta unção todo o tempo na igreja. O que faz a distinção do ser igreja e de ser uma organização religiosa é a unção. Tem muitas organizações religiosas em nossos dias. Uma perfeição. Já tive em algumas delas. É fácil a gente identificar uma excelente organização religiosa. E é também muito fácil a gente identificar o que é uma igreja. Uma organização religiosa, eu já vi várias. Tudo perfeito, tudo de alta qualidade, som perfeito, bancos, cadeiras perfeitas. Eu estive numa igreja perfeita, linda, o templo belíssimo. Olha, tinha até cobertores de excelência em cada banco da igreja. Cobertor, sim, porque faz frio lá. E eles precisavam de um cobertor. E eu olhei lá, 4 era 5 em cada banco. Um monte de cobertor. E eu entrei e disse, meu Deus, para que é isso aqui? E eu, curioso, perguntei, né? Pastor, com todo respeito, me tira uma dúvida aqui. Para que aqueles cobertor? Eu passei a mão nele fofinho, que eu dava vontade de vestir. Ele disse, é para isso mesmo. É para o frio. Os irmãos vêm aqui de outra igreja, eles entram, o culto é 1 hora, tudo organizado, tudo perfeito. Começa naquela hora, os irmãozinhos, que sentem um friozinho ainda, vestem o cobertor, as músicas cantadas, tudo anotado, tudo perfeito, ensaiado, tudo funcionando, palavra organizada, terminou o culto, acabou, vai todo mundo embora e ponto final. Excelente organização religiosa. Tem muitas dessas em nossos dias e no Brasil também, viu? Tem tudo. Projetor, telão, show, tal, e louvor ensaiado, técnicos profissionais, tocando, cantando. Você fica assim, maravilhado. Mas cadê a unção de Deus? Nada. Tem que ter a unção de Deus. É o que faz a diferença. A igreja cristã primitiva, ela só foi organizada quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja. E a equipe de 12 ali juntou, completou a equipe, reuniu o povo, umas 120 pessoas. E até então não era igreja. Mas quando desceu o Espírito Santo, se tornou igreja. A igreja precisa do Espírito Santo. É a candeia acesa todo o tempo. A Bíblia diz que no santuário, na casa de Deus, não pode faltar jamais o óleo da unção.
É a unção de Deus que vai fazer toda a diferença. Você pode chegar na igreja, não tem berçário organizado, não tem lanchinho de excelência para os meninos, não tem a salinha com não sei o que e projetor, não tem, mas tem o fogo de Deus, a unção de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Vai ver as igrejas lá na África. Eu estive lá pregando. A equipe de louvor, meu Deus, o que é aquilo? Eu não sei como é que eles ensaiam, porque eles cantam um na frente do outro e não combina nada. 3 microfones velho enferrujado para umas 20 pessoas cantar. Imagine aquela turma, cada um querendo alcançar o microfone. E quando eles começam a cantar, o fogo desce. A unção desce. A bateria, viu, Rafael? A bateria lá, eu olhei, Jesus, o que é isso? Eles emendaram um coro de cabra com um de carneiro, com não sei de que mais lá. E uma lata do lado, que ele chutava na lata e batia no couro. Eu digo, meu Deus, o que é isso? E o povo cantando. Veio uma velhinha dançando, botou a bandeira aqui do lado, ó. Porta-bandeira. Dançando. E o louvor mais animado que eu vi até hoje. O único louvor que chega perto do nosso, viu? É daqueles lá. Eu estive numa igreja nos Estados Unidos. Eu disse para o irmão, eu quero ir para uma igreja do fogo, meu irmão. E ele perguntou, mas como é que é assim? Eu digo, aquela igreja dos negão, que canta, que o fogo desce, é dessa que eu quero ir. Ele disse para mim, eu vou levar, eu sei onde tem uma. Rodamos 1 hora e tanto para ir para esse culto. Olha, ele, de uma certa hora ele estava traduzindo, depois ele não traduziu mais nada, e nem precisava, porque o povo dançava, pulava, só tinha de branco eu e os dentes dos irmãos lá. Bom demais! Olha que animação. Isso é igreja. Então, meu irmão, você está numa igreja, a igreja está viva. É vida. E o pastor lá da frente, quando ele começou a dizer, quem quer receber o poder de Deus, a unção, correu gente que só para frente. Não ficava um. E a equipe do louvor não precisava de microfone, não. Meu Deus. Tinha uma irmãzinha lá que cantava, que só faltava estourar o teto da igreja, sem microfone. Viu? Que vozeirão. Uma irmãzinha lá, 200 e poucos quilos, 2,5 metros de altura. E ela pulou assim, eu digo, vai afundar aquele tablado na hora. Um milagre grande. Ela pulava e o negócio segurava. É um tablado que eles botam na frente assim. Só tinha peso pesado. Eu me senti magérrimo ali. Digo, aqui é o lugar. Que bênção. Isso é igreja. Isso é igreja, meu irmão. Então, esse negocinho de nhenhenhen, de muito arrumado, esquece isso, meu irmão. Deixa a unção de Deus descer, pula, grita, dá glória a Deus, dá aleluia e fica vivo, porque é a unção que vai quebrar todo jugo. Aleluia. Glória a Deus. E a parábola da dracma perdida está dizendo assim, olha, tem igreja que perdeu a candeeira, perdeu a luz, perdeu a unção. Tem igreja que perdeu discípulos e precisa encontrá-los. A gente já perdeu tanto discípulo. Se é que era um discípulo, né? Porque João diz assim, ó, não era, porque se fosse, estava com a gente. Então a gente precisa restaurar esses. Eles precisam voltar. Eles precisam chegar e serem muito bem recebidos e com festa. É difícil, mas é possível, viu? Então tem líder que diz, meu Deus, uma palavra dessa não é para mim. Mas é, porque eles precisam voltar. Eles se perderam. E a gente precisa disso. A igreja tem se enchido de muitas tranqueiras e até sujeiras. E precisa varrer a casa. E aí nós estamos falando de santificação. Aí nós estamos falando de doutrina. E estamos falando de ensinamento da palavra. Porque esses precisam aprender a genuína e pura doutrina da palavra. Entender a palavra para que possa
ser alimentado no Espírito e aí sim, crescer. Nós precisamos disso, a igreja precisa disso. E aí eu pergunto para você, meu irmão, você já fez sua escola de líderes? A igreja disponibiliza de uma escola de líder no lugar mais perto da sua casa. Cadê o Marcelo Claudino? Não o vi aqui. O que houve com ele? Pois é, tem escola de líder, ele coordena aí. Tem escola espalhada por aí. E nós precisamos levar o povo para aprender a doutrina. Porque vai ser a luz do Evangelho que vai tirar o povo do pecado, do erro, do engano, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. Então nós precisamos reunir a igreja, viver esses princípios e limpá-la, varrer a casa. A parábola da dracma perdida fala da dracma que se perdeu dentro da casa de Deus. E a gente precisa ir atrás desses. Os discípulos precisam ser bem alimentados, bem discipulados e disciplinados se for necessário. E os líderes precisam trabalhar bem todas essas questões. Diga amém. A parábola da dracma perdida é também uma mensagem para mim, para você e para aquele que se perdeu e ainda não foi encontrado. O Pai, Deus, está torcendo pela nossa vitória, pela nossa restauração, pela nossa volta e salvação. Mas para isso nós precisamos acender a candeia. O que quer dizer? Buscar sempre o avivamento espiritual. Meu irmão, a responsabilidade do avivamento é sua. Não é minha, nem é do líder. Eu não posso orar por você sem você orar. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, vou fazer jejum por você. E daí, se você não se interessa? Eu não posso ler a Bíblia devocionalmente por você, porque você precisa disso. Você precisa participar. Você precisa se envolver na vida da igreja. Você precisa de uma célula. Você precisa de um líder de célula. Você não é tão bom que não precise de um líder para cuidar de você. Então você precisa buscar. A responsabilidade do avivamento é sua, meu irmão. A igreja tem unção. Cabe a você buscar. Nada é automático. É você que tem que se esforçar. É você que tem que acender a candeia. É você que tem que limpar a sua casa. Varrer a casa é função do discípulo. O líder de célula pode dizer, pode mandar. Se ele quiser, pode até, quem sabe, varrer sua casa. Mas ele não vai fazer isso toda semana, nem todo dia. É você que tem que fazer. Limpar a sua casa, tirar as tranqueiras, o lixo, os pontos de contato de demônios na sua casa. Você já parou para pensar nisso? O que entra na sua casa que abre porta e legalidade para demônios? Aí quando a coisa não funciona, você quer botar a culpa no líder de célula. Quando não funciona, quer botar a culpa no pastor. Quer botar a culpa na igreja. Não, assuma, meu irmão. Seja macho o suficiente para assumir sua responsabilidade, meu irmão. Nós temos que limpar a casa. E o texto ainda diz, e procurar diligentemente. Isso aí fala de esforço, luta, empenho. E quando a Bíblia diz, o texto lá da parábola da dracma perdida, quando fala, e procura diligentemente, essa palavrinha no grego é procurar com a razão. Eu parei para pensar no texto e disse, que coisa interessante. Procurar com a razão. Procurar com entendimento. Procurar com sabedoria. A ideia de você procurar a dracma que se perdeu não é trabalhar muito e se matar botando a mão em tudo que é lugar. Não. A ideia é fazer um planejamento. Usar a inteligência. Como é que eu vou procurar essa dracma? Eu vou ver onde é que eu guardo dessa minha coroa, deste meu diadema,
deste meu colar. Onde é que fica guardado? Naquele quarto. Então eu já sei que ele tem que estar naquele quarto. Eu não preciso procurar pela casa toda, pela vizinhança. Não, eu vou lá no quarto. Procure com entendimento. Procure com sabedoria. Onde é que está o erro na sua vida? Você entendeu isso? E sabe por quê? Estou dizendo isso? Porque em Mateus 10:11, a palavra do Senhor nos diz assim: o reino dos céus é tomado por esforço, e o que se esforçam se apoderam dele. Então não é de graça, meu irmão. Na moleza vai ter um preço a ser pago. Do esforço, do empenho, da dedicação. Mas no final vai valer a pena. Porque vai ser uma alegria muito grande. Vai ter festa nos céus, festa dos anjos de Deus. Pela sua mudança, pela sua transformação, pela sua volta, pela sua recuperação, pela restauração da sua casa, do seu casamento, vai valer a pena. Você vai celebrar junto com a sua família. É bom demais você estar em paz com a sua casa. É bom demais você estar em paz no seu casamento. Às vezes eu paro para pensar e digo, é bom demais estar em paz. Não tem preço. Aí é a riqueza maior. Você está em paz na sua casa, está em paz no seu casamento, está em paz com seus filhos, está em paz com você mesmo, está em paz com Deus. Isso é bom demais, gente. É festa, é alegria. E eu quero que tudo isso aconteça com você, meu querido. Fique de pé. Você vai tomar a ceia do Senhor agora. Eu convido aqui à frente os 12 de primeira geração. Eu quero esses líderes aqui distribuindo os elementos da ceia do Senhor. E hoje você vai varrer a sua casa. Vai acender a candeia. E vai procurar diligentemente. Porque você não vai sair a mesma pessoa que você entrou aqui neste lugar. A ordem de Deus é: acenda a candeia, varra a casa e procure diligentemente, meu irmão. Quem procura, acha. E Deus vai te trazer revelação. E no final vai ter uma grande festa. Pela mudança que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Vai valer a pena. Acenda a luz, encha-se desta unção de Deus. Aí você vai varrer a casa. É a santificação total na sua casa, na sua vida. E aí você diligentemente se esforçará por essa mudança que você está precisando. E no final tem festa pela vitória, pelo êxito da sua busca, meu querido. Comece a orar e peça a Deus força para fazer essas mudanças aí. Coragem para enfrentar esses demônios e expulsá-los, todos eles. Clame a Deus pelo seu casamento, pela vida do seu esposo, da sua esposa. Clame a Deus pelo seu milagre, a sua cura, a sua vida financeira, o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, o seu sonho aí. Clame ao Senhor pela vida do seu filho, da sua filha, seus filhos. Vamos orar. Quando orarmos, tomaremos a ceia do Senhor juntos, como um ato profético, selando a sua oração aí, meu querido. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, nesta noite, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de ceiarmos com o Senhor, ó Deus, renovando a nossa aliança contigo, ó Pai. Queremos, meu Deus, dizer que nós te amamos. Queremos dizer, ó Pai, que nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu como povo teu. Meu Deus, nós queremos te pedir nesta hora, Pai, que o Senhor venha sondar nossos corações, que o Senhor venha nos limpar de tudo aquilo, Senhor, que te desagrada, de tudo aquilo, Senhor, que não pertence a ti, ó Deus.
Pedimos que o Senhor venha nos santificar, ó Pai, porque só assim podemos ver a Tua face, Senhor, a Tua glória. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor firme os nossos passos a cada dia na Tua presença, protegidos e guardados pelo Teu Santo Espírito, para que nenhum mal venha nos tirar dos Teus caminhos, ó Pai. E, ó Deus, pedimos que jamais venhamos sair da Tua presença, nem quebrar a aliança que o Senhor fez conosco, ó Pai. E nesta noite, ó Pai, quando ceiamos, estamos dizendo para Ti que vale a pena te servir, que vale a pena pertencer a Ti, ó Pai. E dizemos também, ó Deus, que nós queremos continuar firmes nessa aliança contigo, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo e sonda cada coração aqui, ó Deus, e vem trazer, ó Deus, a transformação que cada um necessita em cada área, ó Pai. Que prevaleça, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas, ó Deus. Derrama o Teu mover, a Tua unção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Coma o pão, beba o suco de uva, eles lembram, trazem à memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados. Faça isso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida libertação, cura, restauração e a unção de avivamento espiritual derramada em sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido.